Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, espero que estejam bem. Estamos na terceira aula já de SAS. Nós vamos dar continuidade à segunda aula na importação de arquivos. Começamos a inserir alguns códigos, inclusive de importação no arquivo formato TXT. Lembro de ter deixado atividades para vocês realizarem nessa segunda aula, que era a soma dos produtos e a média deles de vendas, média de produtos vendidos. Antes da gente prosseguir com a importação de arquivos CSV e de formato Excel, vamos primeiro fazer essa atividade que ficou pendente. De uma forma bem simples, se você prestou bastante atenção, na aula 2 eu já ensinei como fazer, nós fizemos aqui para o caso dos carros, a soma das vendas, e nós vamos usar o mesmo raciocínio aqui para este. Então, primeira coisa é o total de vendas. Então, a gente vai dar aqui o nome de total vendas, e ela deve ser igual a soma aqui do PIC, cartão, crediário, seguro. Então está feita aqui a soma, sem segredo. E a média? Então a média de vendas, nós vamos utilizar um raciocínio bem parecido. Primeiro, ele vai seguir a lógica das operações aí aritméticas de matemática. Ou seja, para sabermos a média, seria a soma dos produtos dividido por 4, certo? Então, se nós fizéssemos desta forma, acredito ter copiado 2 vezes aqui, vamos apagar. Então, basicamente, se nós fizéssemos dessa forma, ele primeiro executaria o seguro dividido por 4 e somaria os demais. Então, nós vamos colocar entre parênteses toda essa informação e aí sim ela será dividida por 4. Então está feito, nós podemos já fazer o teste. E aí, será que vai dar certo? Vocês arriscariam aí o palpite? Então vamos ver. Vamos lá, vamos rodar. Já está carregando, vamos ver o resultado. Bem, ele já trouxe 7 colunas desses 10 dados. Então veja aqui que ele tem a soma total de vendas e a média dessas vendas. E aí, assim como no outro arquivo aqui também a gente pode fazer uma seleção dos dados, não necessariamente precisaríamos saber quanto cada produto foi vendido, mas nós teremos aqui o total de vendas e a média. Então pelo total, qual foi a agência que mais vendeu? Então foi a 5920, bem simples, bem tranquilo. Agora sim, nós podemos dar início a importação aí dos demais formatos. A gente vai começar pelo CSV. Assim como no TXT ou na importação ali, manipulação online dos dados, como foi o caso de vendas de carros, nós devemos iniciar o nosso código com data. A gente vai começar aqui com data e vamos dar um nome a ela. Então esse data, nós vamos fazer a importação do CSV dos dados das agências. Então a gente deve abrir aqui o arquivo, dados agência, já deixei aberto. Então veja, nós temos aqui algumas colunas. A primeira descreve a agência, a abertura dela é o horário de abertura. Então nós vemos aqui que as agências, algumas abrem às 10 horas da manhã, outras às 11, ao meio-dia, às 9, enfim. CEP, o nome da rua, aqui não é cidade, é estado. Então, na verdade nem precisaria fazer esse ajuste agora, eu vou explicar daqui a pouco por quê. E se ela trabalha no horário estendido. Aqui o conceito de horário estendido não é o mesmo que nós utilizamos dentro do banco, tá? Aqui vamos considerar da seguinte forma. Hoje as agências funcionam até em 6 horas. Neste caso, quando eu coloco que ela funciona no horário estendido, ela trabalha 8 horas por dia, tá? Aliás, é exatamente esse critério que nós utilizamos lá. Então, é basicamente dessa forma. Então, agora que nós conhecemos os dados, nós vamos aqui começar a fazer a inserção desses dados. Então, a gente vai falar que o nome será agência dados, pode ser dessa forma, não tem problema. Ou dados agência, não importa, O importante é que nós consigamos saber do que se trata. Ponto e vírgula. Também vamos utilizar a cláusula aqui em file,
Diferente desse primeiro aqui da importação de TXT, neste caso para arquivo CSV nós vamos utilizar esse tipo de aspas aqui, aspas duplas. Então vamos lá pegar o nosso caminho, né, onde o arquivo está salvo, em propriedades, e salvamos aqui o location dele, o local onde ele está armazenado, e inserimos aqui no meio. Agora vem os detalhes, né? Primeiro, no tipo de arquivo CSV, nós precisamos entender o que é. Ele é separado por vírgula, né? Então, ou seja, a cada informação aqui que está em cada célula, ele diz que é separado por vírgula, e a cada linha ele termina ali, ele separa por ponto e vírgula. São os delimitadores, né, de campos e de linhas. Se porventura faltasse uma informação aqui dentro, né, ficasse vago essas informações, por exemplo, nesse caso aqui da B6, o dado CEP ele viria para abertura, então ficaria tudo errado, não daria certo. Então nós precisamos informar ao SAS para ele considerar os espaços vazios. Então a gente vai utilizar aqui este comando dsd misover para ele considerar os espaços vazios, né? Outra coisa, eu tinha errado aqui, né, propositalmente colocado cidade, só que é estado. Esse arquivo eu já subi ele lá no SAS. Então, se eu subir ele, ele vai informar que como se fosse cidade, não estado, como eu fiz a correção aqui. Nós podemos falar para o SAS considerar as linhas a partir dos dados mesmo, então a partir da segunda. E depois nós nomeamos cada uma das colunas. Então, de que forma a gente vai fazer isso? Através de também uma outra cláusula, outro comando chamado first OBS aqui, ó. First OBS, ou OBS, falando em português, né? E a gente vai colocar que é igual a 2. Então começa a ler as informações, SAS, a partir da segunda linha. E por último, nós precisamos falar do delimitador ali do final da linha, né? Porque ele só conhece o delimitador CSV, que é a vírgula. Então o delimitador poderia ser outro, poderia ser um tab, um enter, mas lá no nosso caso, é claro, aqui abriu no Excel, então não dá para, de repente, nós observarmos isso, a não ser que abríssemos essa planilha, esse banco de dados aqui em CSV num arquivo, num bloco de notas, então essa informação ficaria mais visível. Mas no caso, como abrir em Excel, será dessa forma. Então a gente vai falar que o delimiter ou DLM que nós vamos utilizar, ele é igual, abre aspas, ponto e vírgula. Finalizamos aqui. Então esses são os detalhes, né? Então a diferença do CSV para o TXT é que aqui na localização do arquivo nós utilizamos aspas duplas, falamos para o SAS considerar espaços vazios como um campo nulo, iniciar a leitura dos dados a partir da segunda linha e que seu delimitador de linha é o ponto e vírgula. Vamos dar o nome a cada uma das colunas lá. Então, da mesma forma que funciona, input, agência é a primeira coluna, certo? Então vamos voltar lá, depois vem a abertura e CEP, abertura, CEP, as próximas colunas são logradouro, estado e horário estendido, então vamos lá. Aliás, acho que a abertura, vamos colocar só um HR para falar que é o horário de abertura. CEP. Aqui, vamos colocar logradouro mesmo, não tem problema. O estado, vamos mudar então, não vamos colocar estado, vamos colocar o F. Opa, vamos lá, o F. E, por último, se ela é um horário estendido, certo? Então a gente vai colocar aqui como última coluna HR estendido. Finalizamos nossa linha de código. Run para ele seguir a sequência de que nós estamos fazendo. Vamos executar esse comando. Vocês acham que vai apresentar algum erro? Vai dar tudo certo ou não? O que vocês acham? Dá o palpite aí de vocês. Enquanto nós colocamos aqui o bonequinho do SAS para correr. Vamos lá. Então veja, ele trouxe ali a quantidade total de linhas e colunas, está certo, mas ao verificarmos aqui, ele não trouxe as demais informações, né? Só trouxe a agência, horário de abertura, mais CEP.
logradouro, F, horário estendido, ele não trouxe. O bom é que o nome das colunas já estão nos nomes certos, né? Mas por que ele não trouxe? Vamos voltar lá no nosso código e vamos fazer uma seguinte observação. Veja, lembra quando nós inserimos dados dos carros e ele também não fez a leitura ali do nome dos carros? Porque ele não leu aquela coluna como um campo não numérico. Então nós precisamos identificar e falar para o SAS considerar os campos não numéricos. Então a gente vai colocar um cifrão aonde não for numérico. Então CEP, cifrão, aqui no logradouro também, símbolo do cifrão, o F e o horário estendido. Já podemos executar aqui o nosso comando e vamos ver se esse problema já foi resolvido e já foi solucionado, tá? Opa, aqui já percebi uma diferença. Então no CEP ali nós já conseguimos enxergar ali as informações que estavam faltando na primeira vez. Tá pronto, então é dessa forma que nós faríamos a inclusão de um arquivo CSV e nós vamos fazer agora a inclusão de um arquivo agora em Excel. Então, antes de tudo, ó, é sempre bom ir salvando, né, os códigos que vocês forem realizando para consulta no futuro, porque se cair a internet, se acontecer algum imprevisto, pelo menos você vai conseguir acessar de onde parou. Vamos inserir uma nota de comentário, então, barra asterisco, importar arquivo XLSX, que é o formato do Excel, tá? Então, finalizar aqui. Vou mudar na inclusão em importar. Excelente. Dos três, a importação de um arquivo em Excel, ele é totalmente diferente, tá? Ele utiliza um procedimento armazenado. Tem macetes para você fazer essa importação. Eu vou ensinar o código em si, mas depois ensinar outra parte que é muito mais fácil, já traz tudo quase que pronto, tá? Vamos lá ver qual é a nossa base de dados. Vamos estudar ela primeiro. Então, a base de dados é nota alunos. Esses dois arquivos que nós estamos utilizando, eles estarão disponíveis na descrição do vídeo, tá? Então não se preocupem em de repente pegar, porque eles estarão ali para você fazer já, baixar eles e fazer o upload dentro do SAS. Se você ainda não sabe como fazer o upload dos arquivos, então significa que você já veio direto para a terceira aula. Volta na primeira aula que eu ensino como fazer essa importação, esse upload lá dentro. Bem, diferente dos outros assuntos, este arquivo ele não é relacionado a bancos, e sim a um perfil escolar, né, acadêmico, enfim. Tem aqui o nome dos alunos, a matéria, nota, aqui nota 1, nota 2, poderia ser nota bimestral, semestral, enfim. Nós temos duas variáveis aí com notas. Ótimo, já conhecemos o nosso banco, né? Vimos aqui que um campo deles são 2 não numéricos e 2 numéricos. E o mais bacana disso é que no importe de arquivo XLSX você não precisa determinar isso, mas você tem que seguir o procedimento armazenado. Então, procedimento armazenado, ou em inglês procedure, né, story procedure, a gente vai chamar ela dessa forma, proc import. E nós vamos já dar um nome. Então, diferente quando você insere, né, nos demais ali, já o nome da nossa tabela, aqui a gente vai ter que colocar aqui a saída dele. A saída, ela vai ter um determinado nome. Como é que nós vamos chamar? Notas alunos. Então, poderá ser dessa forma. Né? Segunda informação, nós vamos colocar que tipo de banco é ele. Né? Que tipo de banco é isso? Então, a gente vai colocar ali que é um... perdão, até fiz aqui a colinha. Nós vamos colocar o local onde ele está salvo. Então não é em file, é data file que a gente vai chamar. Olha que bacana, ele já vai dando o caminho e como você faz. Então o SAS acaba ajudando a gente nesse quesito também, tá? Então vamos lá, notas alunos XLSX, clica com o botão direito. Opa, close, acabei clicando sem querer, tá vendo? Properties. Ó, minha internet aqui caiu. Por isso que era importante ter salvo
dos arquivos. Deixa eu só fazer a conexão aqui pelo IP. Uma conexão rápida pelo IP, então a gente já vai restabelecer aqui a conexão. Ótimo. Opa, então nós estamos conectados novamente. Bom, excelente, era o que nós precisávamos. Vamos voltar aqui então e ver qual o lugar que está salvo esse arquivo nota alunos. Copiei, fechei e aspas duplas, inserimos aqui dentro nosso caminho, né, onde está salvo o arquivo. Precisamos definir aqui que tipo de banco que ele é, né, tipo de arquivo. Aqui na colinha ele fala, ó, DB, database, né, XLSX. Então vamos copiar aqui na segunda linha. E aqui o replace se já existe um arquivo como nota alunos, ele vai substituir, tá? Nada mais é que isso. Então ele vai dizer que vai substituir aquela planilha antiga por esta nova, tá? Nada mais que isso. E uma outra diferença é que nós temos que falar para ele mostrar na tela essa informação, né? E a gente utiliza um outro procedimento armazenado, que é o proc de procedure print. Proc print o quê? O que ele vai querer mostrar aqui na tela? Nota alunos. Nota alunos. Vamos lá e run. Será que vai dar certo? Vamos lá, vamos tentar? Então, vamos lá, selecionei as informações necessárias e vamos verificar se ele vai apresentar algum erro, se vai dar certo. Ótimo, então, veja, não fizemos a mudança ali dos títulos, né, das colunas, dos atributos. Ele já trouxe ali o nome dos alunos, a matéria, a nota 1 e a nota 2. Tudo deu certo, né? Há uma outra forma de fazer que eu acho que não é errado, né, mas ele traz outras informações também. Seria você apertar 2 vezes aqui direto no arquivo, né? Ele dá todo o código para você. Então veja, é bem parecido com o que nós fizemos, né? A diferença é que ele só vai trazer as propriedades desse banco de dados. A diferença é que aqui ele já criou uma procedure falando, né, onde está o refile, está aqui em cima, o tipo de banco de dados que é XLSX, de que forma ele vai sair, então ele está trazendo com work.import, getNames é dizendo, trago a primeira linha das colunas com esta informação, e contents, ele está trazendo as propriedades deste banco de dados, né? Então assim que você executa esse comando, aqui tem os contents dele, em toda a descrição, enfim, você pode fazer. Seria muito mais fácil se eu simplesmente executasse a primeira linha de comando, por exemplo, né, ao invés de executar tudo. E aqui em cima, veja, ele gerou alguns comentários, né, gerado o código através do import, da onde que está vendo o arquivo, qual que é a pasta que ele está salvo e quando foi gerado. É uma procedure também, é um procedimento armazenado. Então, se nós simplesmente executássemos esta parte do código, ele traria o mesmo resultado aqui pra gente, tá? Eu só não executei o contents, que são as propriedades, então daria na mesma. Você poderia muito bem pegar esse código, copiar ele, né, ou recortar inclusive, e inserir aqui no nosso também, sem problema nenhum, daria certo, né? Mas é sempre bom saber aí a lógica, você aprender e treinar, fazer os exercícios, né? Como atividade para esta aula, a gente vai prosseguir, porque a prática leva à perfeição, é algo que eu disse na outra aula, e a repetição também, ela acaba fazendo com que fixe a informação na nossa mente. O que nós queremos aqui para esta aula? Eu quero que insira uma nova coluna com a média, tá? Média de notas, média de nota, né, dos alunos.
Eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Esse desafio já vai fazer parte da próxima aula. Eu quero que vocês tragam se a nota do aluno, tá? Então você vai criar uma coluna de status aqui. Então vamos lá. Então, ó, criar status. Se a nota desse aluno for maior que 7, significa que esse aluno está aprovado. Então, eu quero que apareça ali, se a nota não, se a média, né? Se a média do aluno for maior que 7, ele está aprovado. Opa! Aprovado. Se for menor, está reprovado. Então esse é um desafio, na verdade. Eu sei que eu não expliquei ainda sobre, né? Mas eu quero que de repente vocês quebrem um pouco a cabeça aí, tentem verificar uma forma de vocês conseguirem realizar estas atividades, né? Sei que de letra vocês vão conseguir realizar o primeiro exercício, mas eu espero que vocês pelo menos tentem executar aqui essa segunda atividade. Pode tentar. O lado bom do SAS é que você pode ir executando aqui vários comandos e criando. Uma hora ele sempre vai te mostrar onde está errado, onde você pode corrigir. Se quiserem fazer pesquisas adicionais, seria muito bacana para trazer para a próxima aula, mas na próxima aula a gente realiza esses exercícios e já dou continuidade ao tema para poder criar algumas condições, tá? Esse vai ser o tema da próxima aula. Então a gente fica por aqui. Obrigado a você que está acompanhando as aulas. Se tiver alguma dúvida, dê um feedback, me diz onde a gente pode melhorar, o que você quer que a gente traga aqui, que eu farei o possível dentro do que eu posso ou do que eu conheço. Não tenho um conhecimento tão profundo, mas o que eu puder fazer para ajudar, certamente eu vou fazer. Beleza? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.